Se ele tá mais calminho. Será que ele tá mais calmo? Não sei, não. Tá mais calminho? Eu tô mais calmo. Tá mais calmo, graças Mas a Deus. continuo pensando o que eu falei na sexta-feira. Ponto. Roda o VT, depois Minha você opinião fala. não vai mudar. Cadê? A polêmica foto de Gabigol com a camisa do Corinthians segue agitando os bastidores do Flamengo. Após negar em um primeiro momento, o jogador assumiu em entrevista ao UOL que utilizou a camisa em um dia de folga. A mágoa do torcedor pode ser vista na partida de basquete do rubro-negro contra o Bauru pelo NBB. Após perder a 10, o atacante usará a camisa número 99 e já retornou aos treinos no Ninho do Urubu. O próximo desafio será contra o Amazonas, na quarta-feira na Arena da Amazônia. E o principal nome da geração vitoriosa do Flamengo pode ter uma recepção diferente do que ele já viveu nos últimos 5 anos. Flavinique, boa tarde. Gente, parece que eu vim de moto sem capacete, toda descabelada. O que aconteceu aqui, Fernanda? Flavinique, boa tarde. Vene Casagrande, você de casa, boa tarde. Participa com a gente. Será que o homem hoje tá nervoso ou tá calminho? Hashtag SBT Esporte e o Vene Casagrande. O Gabigol falou, né? Enfim, falou. E ele disse que Demorou. não. Enfim, confirmou. Ele disse que não é uma pra montagem. Não, calma aí. Vamos por parte. No primeiro momento, ele, a assessoria e o empresário dele garantiram que era uma montagem, que era uma fake, que eles estavam atrás da pessoa que fez a montagem e a fake para poder ver o que aconteceu. Confirmou o evento, confirmou a presença das pessoas, mas negou a foto 2 vezes. E aí, na terceira vez, ele foi e confirmou, dando uma entrevista ao portal UOL, ele disse que de fato é verdade, só que no primeiro momento ele ficou tão espantado com a situação, tão incrédulo, não sabia como reagir, que acabou negando. Mas antes da gente falar dessa entrevista, a gente tem que contar parte. Vamos lá. Vamos. Quando ele foi punido, e ele foi punido em 10% do salário CLT, não é nem o salário total, e perdeu a camisa 10, eu acho que essa é a maior punição que ele poderia ter, porque mexeu no ego dele. No salário vai mexer pouco. A verdade é essa. É uma multa bem pequena comparado ao que ele ganha por mês. O salário mexeu pouco. E a gente já debateu o que o salário mexe com o jogador. Você perder a camisa 10, eu acho que vai muito mais na vaidade do atleta, e a gente sabe que o Gabigol é um cara extremamente vaidoso. Eu acho que essa daí é a maior punição que ele poderia ter. Vamos lá, nos bastidores, o Flamengo tentou fazer com que ele e o empresário, o staff, confirmasse a foto. Porque o Flamengo, quando pune, é porque tem a certeza que a foto existiu. Óbvio, não era apenas 2 funcionários que estavam lá, eram 6 funcionários. O Flamengo tem informação que 6 funcionários estavam presentes. Se acata também. É isso. Só que o empresário, o jogador e o staff, a assessoria, não quiseram confirmar no primeiro momento, continuaram negando. A pergunta que fica é, se o público, a mídia, a torcida tivesse acreditado que era mentira, ele em algum momento iria confirmar que a foto é verdadeira? Eu vou ser bem sincero, eu não acredito nisso. Inclusive, você assistindo a entrevista, é importante você assistir a entrevista, não apenas ler. Na minha opinião, ali, em nenhum momento ele demonstrou estar, de fato, arrependido. Eu acho que ele estava dando esse pedido de desculpa porque ele entendeu que, se ele não fizesse isso, a idolatria dele, que já caiu muito, não iria mais existir com a torcida do Flamengo. Então, nos bastidores, o Flamengo tentou fazer com que ele assumisse a responsabilidade. E no primeiro momento ele não quis assumir. E depois de 3 dias ele foi falar sobre o assunto e acabou confirmando que de fato é verdade, que não vai se repetir. Enfim, falou um monte de coisa, falou que quer ficar no Flamengo. Eu acho o seguinte, beleza, pediu desculpas aceitas, mas a minha opinião em relação ao Gabigol e Flamengo não vai mudar. E não vai mudar por causa desse fato. Eu acho que esse fato foi a gota d'água. Gota d'água não, foi a cachoeira d'água. É porque é algo muito importante, é algo muito grave o que ele fez. Mas eu penso o seguinte, o pacote Gabigol não está mais valendo a pena ao Flamengo. Estamos falando de um jogador que tem o maior salário atualmente no elenco. Estamos falando de um jogador que a última partida dele boa, que eu me lembre, foi no Mundial do ano passado, de lá para cá, queda livre,
Estamos falando de um jogador que está dando problema para o Flamengo em questão de imagem, em relação à suspensão no doping. Estamos falando de um jogador que está custando caro para o departamento jurídico do Flamengo, para o Flamengo defendê-lo na justiça e tentar fazer com que ele não fique punido. Estamos falando de um jogador que está custando extremamente caro e dentro de campo não rende mais. A verdade é essa. Gente, durante a pandemia, o Gabigol foi pego debaixo da mesa de um cassino clandestino. A torcida abraçou. Por quê? Porque ele estava rendendo dentro de campo. A gente está falando de um jogador que recentemente foi aplaudido e abraçado pela torcida do Flamengo, mesmo ele estando errado, e o Pedro chegou a ser xingado porque a torcida queria ver o Gabigol dentro de campo. Estamos falando de um jogador que fez a torcida xingar o Landim por conta da renovação de contrato, mesmo ele estando mal. Só que agora ele extrapolou todos os limites possíveis. Pediu desculpa, ok, beleza. Só que a relação Flamengo e Gabigol, na minha opinião, tem que ter um ponto final. Porque ele passou de todos os limites. A pergunta que o jornalista que fez a entrevista poderia fazer é o seguinte: por que vestir a camisa do Corinthians? Ele falou que na periferia isso é normal, com todo respeito, Gabigol. Não é normal na periferia nem em lugar nenhum. Eu ainda acho que ele foi preconceituoso quando ele fala isso. Ele foi muito mal na entrevista. Se você olhar, o tempo todo ele está dando risadinha. Tá rindo de quê, Gabigol? É algo muito sério. E a pergunta é, por que vestir a camisa do Corinthians? Um clube que flertou com ele, um clube que garante que ele deu sim a uma proposta no começo do ano. E qual é a credibilidade que o empresário tem hoje em dia quando fala assim, não, mentira, em nenhum momento a gente deu ok pro Corinthians. Eu não consigo mais acreditar no empresário. Se ele garantiu que a foto era mentira, mesmo sabendo que a foto era verdadeira. Sabe qual é o grande problema nisso? Ninguém tem coragem de chegar pro Gabigol e dizer não a ele. Estamos falando de um atleta que é extremamente mimado. Alguém deveria falar, um pai, uma mãe falar, Gabriel, você está errado. Assume a responsabilidade, diz que errou, fala qualquer coisa, diz que estava pagando uma aposta, qualquer coisa, que acha a camisa bonita, mas assume a responsabilidade. Fernandinha Maia, eu fui xingado, eu fui criticado, ameaçado, porque vários acreditaram que de fato a foto era mentira, e sendo que a culpa era do jornalista que estava noticiando a foto. Então, se as pessoas tivessem acreditado que a foto era mentira e que o Flamengo não tivesse a confirmação nos bastidores que a foto é verdade, em nenhum momento ele teria assumido que ele errou e que de fato a foto é verdadeira. E sabe quem é seu mentiroso? O jornalista. Você. É sempre culpa da imprensa. E a gente aqui, que trabalha nesse programa, eu sempre falo isso aqui, Flavinho, eu trabalho com 2 apuradores, que é Lucas Pedrosa e Vini Casagrande. Eu não sou apuradora, nunca fui, não tenho pretensão e nem talento de ser, porque você tem que ser muito talento, você tem que nascer para isso, a apuração não é uma coisa fácil, você é jornalista, você sabe disso. E aí, como em qualquer carreira, o jornalismo também, cada um tem uma função. E a deles 2 é ser apuradores, né? Eles são 2 grandes apuradores. Eu, às vezes, recebo muitas informações e eu não passo porque eu não sou apuradora. Não é o meu perfil de jornalismo. E eles são. E aí você recebe uma informação, se vai fazer bem ou não para o seu clube, é uma informação. E assim, a gratidão para o jornalista de apurar com verdades, porque no mundo de fake news que a gente vive hoje, a gente tem uma pessoa que vive e ganha dinheiro e tem o seu trabalho bem, de uma forma remunerada para apurar, ela tem um compromisso com a ética, com a verdade, com tudo isso e tem técnicas e ferramentas para apuração. Não é o que você recebe no WhatsApp, porque muitas vezes é fake news. Então a gente tem jornalistas como ele para apurar e trazer para você a informação prontinha. E aí você, gostando ou não da informação, a culpa não é do sofá que está com a amante e o cara. A culpa é da amante do cara e não do sofá, né? Ele no caso, você é o sofá. Faz o trabalho dele. Isso. E a gente sabe que é com muita responsabilidade. Não caiu assim no colo do Vini. A foto eu saí publicando. Ele já passou pra gente aqui os bastidores da história. Ele procurou saber a origem da foto, conversou com pessoas ligadas pra aí sim virar público e revelar, porque ele foi atrás antes, né, da informação. Ô, Flavinha, a gente tem uma enquete, inclusive... Ele tá achando que só... Aliás, eu falei que eu não sou apuradora? Eu sou. E eu recebi essa semana uma foto no meu WhatsApp, apurei. Tá tudo apurado, tá tudo certo. Eu até perguntei pro Diego se eu vou contar como foi essa apuração. Tu fez eu tava grupo, eu tava num grupo, recebi, a sério? pessoa tirou um print, é sério. Sério. Falou que não sabia como é que printaram. Eu sei quem é, mas eu não vou falar, porque eu não revelo fonte. Aí eu liguei pro Diego, falei, posso botar no SBT? Aí ele disse, pode. É uma outra foto do Gabigol. Põe na tela.
imagina. Passou do limite, Gabigol. Passou do limite. Aí ele já se pronunciou. Falou que é montagem. É montagem. Você olha aqui, eu dei um zoom. Eu vi o cordão. Isso aqui é um cordão de ouro. Isso aqui tá pendurado aqui. A pessoa que fez a montagem conseguiu, ela não tem. Isso aqui... E agora? Eu posso ser sincero? Se fosse a foto do Vasco, a camisa do Vasco, talvez não tivesse tanto problema. Sabe por quê? Além do lado afetivo que acontece quando ele, entre aspas, trai o torcedor botando a camisa do Corinthians, tem também o lado comercial. Estamos falando de uma empresa que vai investir mais de 100 milhões de reais no Flamengo. Daqui a pouco vamos falar disso. Que é a casa de apostas. E aí o Corinthians é patrocinado por uma casa de apostas concorrente. A verdade é essa, ele passou de todos os limites, ele conseguiu desagradar gregos e troianos. Dentro do Flamengo, todo mundo ficou revoltado com essa situação. E eu vou brincar, olha Os aqui. bastidores me fizeram uma analogia em relação assim. ao ambiente com o Gabigol. Sabe, vou falar a mesma analogia que a pessoa do Flamengo me falou. Sabe a época de escola que tem aquele cara que faz uma besteira absurda e que no dia seguinte é punido? E ninguém fica perto dele, é basicamente isso. Ninguém fica perto do Gabigol, ninguém quer se envolver com essa situação. Não é que o elenco, entre aspas, está cagando e andando para ele, não é isso. A questão é, ele perdeu a força até dentro do elenco. Até aqueles que davam um certo apoio para ele não é uma pessoa extremamente próxima de todo mundo e ele deixa isso muito bem claro. Só que até aqueles que eram bem próximos, hoje já não dão mais tanto apoio assim. Na verdade, o elenco estava preocupado se o Marcinho, que é o supervisor que aparece na foto, seria demitido. A preocupação do elenco era muito mais essa do que com o próprio Gabigol. Olha só, pra gente falar aqui, gente, é uma grande montagem a camisa do Vasco, tá bom? A gente tava brincando, como é de praxe sempre. Aqui nesse programa foi uma montagem. Aí agora o que empresário confirma, fala que é verdade. Com a casa mais ajeitada, importantíssimo o Vasco passar de fase. Vai ser difícil. Todos do Rio jogam na quarta, né? E o Vascão joga amanhã. Às 9h30 em São Januário. E o presidente do Vasco, o Pedrinho, confirmou que está negociando com Felipe Coutinho. O jogador pertence ao Aston Villa e já está emprestado ao Al Duai, lá do Catar. O Vene Casagrande, você tem... Cadê o teu telefone? Não, mas olha só. Pega o teu telefone. Deixa eu entender essa situação. Vamos lá. O Pedrinho confirmou que ele está negociando. O Pedrinho é o presidente do Vasco Associativo. Mas e a 77? Ela vai querer o Ninguém tá entendendo Coutinho? também. Pega o teu telefone, sobe o teu drone e vê isso, garoto. Pode deixar, eu vou fazer isso. Caramba, até pra eu todo entender. mundo tá querendo saber e você tá aí. Você que vai explicar. Porque, com todo respeito, não faz o menor sentido. O Pedrinho, que bom que ele está tentando a contratação desse baita jogador. Maneiro demais. Bacana a atitude do Pedrinho. A questão é, a 77 precisa aprovar. Porque o próprio Pedrinho disse que o futebol vai continuar com a 77. Nessa situação mas juridicamente tá deslocado, né? Beleza, mas eu Ou duvido que a 77 vai simplesmente desistir dessa situação e não vai tentar pegar de volta o que ela perdeu na justiça. A situação da 77, no momento, não é só com o Vasco, né? A situação da 77 ela é a nível mundial com todos os outros clubes em que eles trabalham. Então, assim, o problema deles não tá tipo assim só... E o Vasco entrou na justiça, a gente tá com problema com o Vasco. Não, eles estão com severos e grandes e muitos problemas. Então, o Vasco é mais um problema. Só que até o momento eles descumpriram nenhum acordo. O próprio Pedrinho falou isso, inclusive. Nenhum acordo financeiro. Eles cumpriram tudo até o momento. A gente pode debater se a 77 é uma boa empresa ou não. Na minha opinião, não é uma boa empresa e a gente está conseguindo ver isso, não pela situação do Vasco só. Você acabou de citar. Situação mundial. Lá na Bélgica, por exemplo, a torcida do clube que eles têm fez protesto, não deixou o time entrar em campo por conta da 77 e vive fazendo protesto para a 77 ir embora. O Josh já não foi... Sim, ele renunciou. Já não saiu? Ele que era a maior... Tá difícil, hein? A figura, vamos dizer, da 777. Porque eu sempre falo, né? O torcedor, quando ele tem uma SAF, ele quer entender o que é aquilo, né? Não é uma empresa, um número. Quem é? De quem eu cobro, né? E acaba que, por exemplo, cara? o Bota tem o John. Legal, é um cara, é um dono único, facilita bastante. O Vasco tinha aquela marca daquele blazer de óculos, o boné, o Josh era essa cara, e não é mais, não tem mais ele. É claro que ele era uma ponta, é a ponta do iceberg, tem outros e outros e outros, mas acaba que tudo
fica meio à deriva, né, Flavinho? Que até as informações ficam à deriva. É tudo novo pra gente, né? A gente que está acostumado com futebol, trabalha no meio há um tempão, quando começou essa história de SAF, pra gente é uma novidade, é totalmente diferente do que a gente viu a vida inteira. E agora está se mostrando que esse modelo, pelo menos a parceria do Botafogo, é a mais confiável, é a que tem mais credibilidade. O John Textor, por enquanto, ajeitou, arrumou o clube. Se a gente pegar exemplos aí do Vasco, agora tá uma confusão danada, a empresa já tá saindo, vai entrar outra, não vai entrar, quem é que manda, quem é que não manda. O Cruzeiro, o Ronaldo já vendeu o clube, já tem outro dono. Então, se a gente pegar esses 3 exemplos aqui de Vasco, Botafogo e Cruzeiro, a do Botafogo é que passa mais credibilidade com o Textor. Tem a figura lá para cobrar, por enquanto tá arrumadinho, ajeitou o clube, Botafogo classificado, Libertadores. O Cruzeiro patinou, o Ronaldo já abandonou e o Vasco tá nessa confusão danada. Tudo acontece no Vasco, né? Lembrando que muita gente acha que o Botafogo fez assim para ter uma SAF, não. Foi um tempo de estudo. Serve de exemplos aí para outros clubes Botafogo, que querem se transformar em SAF. Saiba que para quem você está vendendo. Eu digo, né? isso porque eu até acompanhei de perto em relação ao processo, à votação, que foi na sede, eu até, na época, pela Botafogo TV, apresentei essa votação. Foi um processo muito grande, teve um estudo para entender o detalhamento de todas as dívidas do Botafogo, o entendimento do que seria a SAF e o que não seria. Quase que unanimidade foi a votação pelo 5, que internamente todo mundo entendia no clube, no social, que ou era aquilo ou não era, né? Então, assim, foi uma questão de interesse grande do Botafogo, mas também de um estudo e uma calmaria muito grande. Não foi feita do dia para a noite, né? Foi feito com muita atenção. O Vasco estava em situação parecida também, né? Se não fechar, se não virar SAF, o clube vai fechar, vai falir, mas será que teve uma investigação, uma grande pesquisa para saber para quem o Vasco estava vendendo? Será que não deu para fazer um levantamento dos outros clubes que a empresa tinha? Porque não tem ninguém bem com a 777, né? Então, a visão era um indício, que eu tenho, né? pelo menos fazendo esse comparativo entre Botafogo e Vasco, a gente pode discutir várias decisões do John Textor, a postura dele em vários momentos. Ao menos, ele bota a cara. E ele se faz presente a todo momento. Isso. E presente de maneira literal, na arquibancada, comendo churrasquinho com o torcedor. Ele gosta. No caso do Vasco, a gente nunca viu isso. Não. A gente viu o Josh Wander aqui, dando uma entrevista, falando a gente vai ficar igual o Flamengo, e depois o cara sumiu. Não tem nenhuma preocupação se o Vasco tá indo bem ou não. Acho que a preocupação dele é apenas o lado financeiro, não tem o lado emocional, como tem o John Textor. Inclusive lá na França, ele comemorando absurdamente a classificação. É assim, Foi Falar pra nisso, jogo do Botafogo, você viu que ele postou nosso vídeo? Vi. Boa, Tá cheio de gracinha, hein, John? mas pode dar moral. É sempre bom ver você. Quando eu zoar, eu quero ver postar também. Todo mundo gosta, tá? See you, John Textor, see you. Maurício Noriega já aparece aqui comigo às 10:01 da tarde para a gente trazer mais 2 recortes da pesquisa, o maior raio-x do torcedor, levantamento feito pela Quest com a Itatiaia e a CNN. E ambos os recortes são focados no Campeonato Brasileiro, não é isso, Nori? Nossa primeira arte tá aqui e olha o que é. Essa aqui é sobre quem é considerado favorito, entre aspas, se é que há favoritismo nisso, a rebaixamento. Por isso que eu fiquei na dúvida se havia ali, se dá para chamar de favorito. Exato, isso, né? E eu nem tô sendo clubista aqui, não é isso não. Mas enfim, e o que a gente diz disso? Vasco com essa liderança toda, Corinthians em segundo, depois Cuiabá, Criciúma, Vitória um pouquinho menos. São os adversários jogando, botando o olho gordo, ou é a turma do amendoim querendo que o próprio time melhore? Você pode ter certeza, Yuri, que tem muito flamenguista e muito palmeirense que votou nessa pesquisa para dar aquela secada tradicional no Vasco e no Corinthians, que são os grandes rivais das duas maiores torcidas do país. Mas há uma preocupação evidente do torcedor do Vasco. O Vasco tem seguidamente feito campanhas ruins, ou quando não é rebaixado, ele escapa em cima da hora. E há também uma preocupação muito grande do torcedor do Corinthians em relação à irregularidade do time. Sei como é. E você sabe bem disso. Você compartilha essa preocupação? Sim, total. Você é um desses 13%? Total. Eu não sei se eu votaria como um favorito, mas preocupado eu tô, sem dúvida alguma. Porque eu acho que outros times estão mais. Se fosse para escolher um, talvez o Cuiabá esse ano, outros anos estava indo bem, mas esse ano desde não que está ganhando nada. Se manteve. Conseguiu se manter alguns anos, mas esse ano está mais preocupante, enfim. Os dois aqui, o Criciúma e Vitória, é natural isso porque eles
Acabaram de subir, recém-promovidos né? à primeira divisão. Embora o Vitória tenha sido campeão baiano de uma forma muito empolgante para sua torcida, ganhando do Bahia, que vai fazendo uma campanha sensacional no Campeonato Brasileiro. Acho que é um retrato mais de preocupação desses dois gigantes do futebol brasileiro, das torcidas desses dois gigantes, com a irregularidade dos últimos anos. Oxalá nenhum dos dois esteja ali. Também gosto muito dos meus amigos vascaínos. A gente nunca quer que nenhum time seja rebaixado. Exato, mas... Enfim, mas agora vamos falar essa é a lista que ninguém queria estar. Agora vamos falar da lista que todo mundo queria estar. Quem são os favoritos ao título do Brasileirão? Aí, bom, sem surpresa entre os dois primeiros, mas nem eu votaria no Corinthians como favorito ao título. Uma surpresa aí que eu acho que dá uma visão um pouquinho distorcida do sentimento dos torcedores. Por exemplo, o Atlético só com 4%, o Atlético Mineiro deveria estar junto do Palmeiras e do Flamengo e do Palmeiras pela ordem. Flamengo é natural porque é o time com mais capacidade de investimento, maior torcida. Curiosamente, o Palmeiras falando dos dois últimos campeões, né? Dos times que mais ganharam. O Flamengo foi bicampeão 2019 e 20, aí tem o Atlético no meio do caminho 21 e vem Palmeiras 22 e 23. Dos últimos 10 campeonatos brasileiros, por exemplo, o Palmeiras ganhou 4. Então, isso justifica que ele esteja entre os favoritos. Mas, para mim, surpreende que o Corinthians apareça com mais favoritismo do que o Galo e do que o São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil. Talvez aí pesou um pouco do clubismo nesse aspecto, né? Ô, Nori, e tem... Esses são os dois recortes, claro, que a gente brincou, né? Sim. A lista que todo mundo queria estar, embora nesse caso aqui, tudo bem, o Corinthians está, mas não creio. E a lista que ninguém queria estar do rebaixamento, que essa sim é mais crível e mais preocupante. Vene Casagrande muito revoltado com toda a situação do Gabigol com o Flamengo. E o motivo é que o Vene Casagrande acabou entrando nessa grande confusão porque ele foi o jornalista que expôs aquela foto do Gabigol com a camisa do Corinthians. Isso mesmo, por isso Vene Casagrande estava revoltado. Mas o grande motivo é que a assessoria do Gabigol mentiu, dizendo que aquela foto não era verdade e se tratava de uma montagem. Isso descredibilizou total o Vene Casagrande e isso fez com que o jornalista sofresse até ameaças pela torcida, com várias críticas dizendo que o jornalista só quer likes. Mas no final das contas nós acabamos vendo que aquela foto era verdade, Gabigol realmente estava com a camisa do Corinthians naquela ocasião em sua casa. Informação importante também, a camisa 10 do Mengão vai entrar na gaveta e ninguém até o momento será a camisa 10 do Clube de Regatas Flamengo. Decisão excelente aí da diretoria do Flamengo. Por toda essa confusão, está tudo muito recente. Deixa a poeira baixar e aí sim, com a cabeça fresca, a gente elege um novo camisa 10 para o Flamengo. Na minha opinião, quem tem que assumir essa camisa é o Arrascaeta, que tem bola para isso e tem moral. O jogador vai bem dentro de campo e fora de campo, então merece assumir a camisa 10 do Mengão. E sobre Felipe Coutinho no Vasco, eu acredito que isso não passa de uma ilusão que essa presidência do Vasco está trazendo para o torcedor vascaíno para tentar abaixar a poeira. É como se fosse um mel na chupeta para calar a boca do torcedor diante de toda essa bagunça. Porque, afinal de contas, quem tem o dinheiro é a 777, que está na justiça pela Associação Vasco da Gama. E da onde que vai vir esse dinheiro se a fonte principal está na justiça? Mas a verdade é que o Vasco da Gama está uma total bagunça. E eu não quero nem saber, porque essa dor de cabeça eu deixo para os vascaínos. Agora, falando de Gabigol, de verdade, torcedor, eu acredito que o Gabigol volte a jogar como jogava. Volte a ser um goleador, volte a ser um artilheiro. Mas a verdade é que o Flamengo hoje é um clube que ele precisa e só aceita jogadores no auge ou que estejam prontos. O Gabigol, infelizmente, ele não está em nenhum dos dois momentos. E aí fica difícil você manter um jogador, custear um jogador que te dá uma despesa milionária. É por isso que eu também concordo com a opinião do Vene. O ciclo do Gabigol, infelizmente, se encerrou no Flamengo, na minha opinião também, simplesmente por esse motivo. O Flamengo hoje é um clube que não precisa, de forma alguma, esperar jogador voltar à boa fase. Ele simplesmente tem que contratar jogadores prontos e mandar aqueles que não se esforçam ou de que por alguma forma perderam seu futebol. E no caso do Gabigol, além disso, é um jogador muito polêmico.
O Flamengo não precisa se apegar emocionalmente a jogador nenhum e nem pode. Nós somos o Clube de Regatas Flamengo e a instituição acima de todos. Concorda com essa opinião, torcedor? Ou você acha que o Gabigol ainda merece uma chance no Flamengo? E lembrando, não estou colocando em xeque aqui a situação do Gabigol. Ele já pediu desculpas, ele errou, a diretoria já puniu, isso já se resolveu. Mas eu estou dizendo daqui pra frente. Qual é a sua opinião? Eu quero saber, deixa aí nos comentários. Se curte o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.